Vamos lá, as nossas lutas aqui com a live. Meu Deus do céu, vamos ver se dá. Vamos ver se dá certo para que a gente possa fazer a live, né? Com a pastora Naira. Deixa eu ver se tá tudo ok. Vani já me adiciona, ou já vê se tá com o áudio, por favor. Se tiver com áudio aí, gente, fale. Pastora Naira, se a senhora estiver me ouvindo, a gente está com uns probleminhas aqui na Jordânia de internet por causa da guerra, então às vezes fica bem complicado. Só me fala aqui se vocês estão ouvindo, se está tudo certo. A Cris teve experiência já comigo aqui, da gente tentar várias vezes e não conseguir. Ô, pastor, tudo bem? O Saudade! som tá ótimo, agora tá ótimo. Tava sem som, mas agora tá bem. Ai, que bom! Saudades, pastora. Como é que a senhora está? Saudade. Que bom ver o friozinho aí, né? Queria eu estar aí. Meu Deus, você não tem nem noção. Fora da época, porque já é março, né? Os meus amigos de Israel estão falando para mim. O Isaac, no dia que eu fiz a live, ele Sim, falou, pastor, eu vi ele falando, porque assim, a gente não está acostumado com essa chuva toda aqui. já pegamos neve junto, né? Pois é, meu Deus do céu, nem me fala. Aquela aventura no teu carro. Você ter que Nem- dormir lá no hotel. Meu Deus, que loucura. Aquele dia ali foi incrível, assim. A gente pegou tempestade de De poeira, areia. né? De areia, É, um sol, aí chega aqui em Amã, quando a a gente neve. abre a janela, tá lá, um monte de neve. Meu Deus, que loucura. Mas é bom que marca, né, pastor? Essas coisas marcam. Marcou, com certeza. Outro dia alguém estava falou assim, olha, eu andei com um carro sem corrente, na neve, a quase 10 por hora. Meu Deus do céu, que loucura. Jesus Cristo. Pastora, mas olha, muito bom a gente estar junto aqui, muito bom te ver. E num período tão especial assim, né? Período de Páscoa. É Eu o meu sei, predileto, né? eu sei que é a festa que você ama, né? E a gente precisa aprender, porque nós brasileiros, a gente não tem muita cultura de É, celebrar a Páscoa, de fazer a Páscoa, né? E eu queria muito assim, que você nos ensinasse aqui sobre a Páscoa, a importância dessa festa, né? Tudo aquilo que você já tem ensinado, mas todo ano é importante a gente ouvir e trazer essa cultura para dentro da igreja, né? Para nossas casas, para nossa família. E para mim é uma honra, um privilégio estar contigo aqui, pastora. a honra é minha, ainda mais falando de Páscoa, né? As pessoas perguntam por que é que eu amo tanto a Páscoa. Porque desde o Antigo Testamento, Deus ficou anunciando a Páscoa, e a Páscoa é Cristo. Então, ele anunciou desde Gênesis, ele começou lá com Adão, falando que um dia teria um cordeiro perfeito para vestir o homem de justiça, quando ele matou o cordeiro. Está escrito, matou um animal, mas a gente sabe que é só seguir a linha de raciocínio. Eu acho que foi um cordeiro Sim, porque foi o sangue derramado de um cordeiro, a roupa de salvação que Jesus traria para nós. Então já foi anunciado desde Adão para Abraão, foi anunciado. Não estou falando nem de Êxodo, estou falando antes, né? uhum. Já foi anunciado para Abraão que chegaria o dia em que não Abraão, mas o pai entregaria o seu filho, e isso seria numa Páscoa. Então, quando a gente pensa em termos de mente de Deus, se a gente levar em consideração que um dia para Deus é como 1000 anos como um dia, quando ele estava contando para Adão,
para ele era assim, amanhã vai acontecer isso, né? Porque para ele é tudo muito rápido, porque é atemporal. E Sim, ele, para ele, a medir o tempo para Deus é isso. Um dia é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. Por isso que quem morre não sofre na espera. Quem sofre a separação somos nós. Quem está lá eu creio. esperando, para eles, assim, 10 anos, por exemplo, minha irmã morreu há 30 anos. Para ela deve ser 3 dias. Então, 3 dias que eu estou sem minha família, né? Então, Uhum. medir o tempo lá na eternidade é outra coisa. Não E aí tem a o gente tempo como chega. aqui, né? Aqui não Não, tem o não, tempo, é é tudo muito atemporal. Por temporal. isso, assim, o máximo que ele pôde explicar para a gente é que um dia para ele é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Foi o máximo para a nossa mente limitada entender. E quando a gente chega, é lógico, em Êxodo, todo mundo pensa só na Páscoa como. É só você pensar. Ali ele foi anunciado que Páscoa seria a mesa. Quando a gente chega, e eu sei que a Gláucia gosta muito de mesa, como eu, então não é só a mesa da família. A palavra de Deus, tudo que é importante, ele diz que ele dá uma mesa de banquete diante dos nossos inimigos. Tudo ele fala de mesa. A mesa do filho pródigo, a mesa de Mefibosete. Quando você vê, tudo gira em torno da mesa. A mesa com Zaqueu. E tudo gira em torno da mesa. Uhum. E é claro que a gente vai ver que Êxodo começa com uma mesa. Cada família comendo uma porção do milagre que nós poderíamos viver antecipado. Eles viveram antecipado, que Cristo é nosso resgatador, nossa redenção, nossa salvação, nossa libertação, nossa restituição, tudo que eles viveram em Êxodo. Em um único dia, as pessoas desconectam a Páscoa de Êxodo com a Páscoa no Novo Testamento. Não tem como desconectar. Qual outro momento que uma nação, claro que teve um outro momento, num único dia, uma nação nasceu. É o que Uhum. está escrito em Isaías e se cumpriu em 1948. Mas como que em um único dia, todos está escrito no Salmo 105 que não havia um só inválido, ou seja, não havia nenhum enfermo, então todos foram curados porque comeram do cordeiro. Todos foram protegidos porque tinham o sangue do cordeiro. Todos Sim. foram preparados com uma nova identidade, agora com cajado na mão, não com um instrumento de escravidão. Era uma nova Uhum. identidade, cajado na mão, sandália nos pés, e era um momento de nova identidade, não mais como escravos, mas como filhos, né? Como um exército de Deus que estava saindo. E restituídos, porque está escrito que todos eles saíram com as mãos cheias de ouro e de Sim. prata, como está escrito também no Salmo 105, como está escrito em Êxodo 3, como está escrito em Êxodo 10. Ele foi dizendo o que aconteceu. Como é que eles construíram o tabernáculo? Porque eles tinham ouro, eles tinham prata, eles tinham tecido. Eles saíram muito restituídos, não pouco, muito restituídos. Então, tudo isso aconteceu numa única noite. A morte não teve mais poder, ou seja, nova vida em Cristo Jesus, ressurreição, o destruidor, a morte não entrou na casa deles. Agora, todo mundo esquece que a passagem do Mar Vermelho ainda é Páscoa, porque a Páscoa se celebra por 7º dia. No 7º dia da Páscoa, eles chegaram no Mar Vermelho. Então, ainda era Páscoa. Quando Uhum. eu continuo andando no Antigo Testamento, está escrito em Números 9 que a próxima Páscoa, porque a primeira foi no Egito. Então, o que é que eu trago Uhum. para a minha vida? Porque isso aqui não é uma aula teórica, é para você entender por que você celebra essa Páscoa, que vai ser domingo. Porque você tem uma mesa com Cristo hoje, né? Real. Essa mesa, daqui a pouquinho você vai entender o que é essa mesa hoje para você. Mas ele esperou um momento favorável para que a Páscoa fosse celebrada? Não, eles celebraram ainda no Egito. Sim. Os inimigos deles ainda estavam vivos. O exército egípcio ainda era uma ameaça. Então, o que eu quero declarar sobre a sua vida
é que Deus não espera um momento favorável para te abençoar. O milagre tem que ser na pior hora mesmo. Então, Amém. essa Páscoa, você pode me falar, tá tudo preto. Você não tem noção como é que estão minhas coisas. Se eu batesse na porta de cada israelita, ei, como é que está a tua vida? De mal a pior. Como é que está o teu bolso? Está vazio. Como é que está você antes deles comerem cordeiro, né? Tudo isso Uhum, aconteceu depois. Então, uhum. na hora que eles estavam colocando sangue, vamos supor, estou passando na porta de Joquebede. Como é que você está, querida? Não sei como é que vai ser o dia de amanhã. Eu tenho 2 filhos escravos, um que pode ser morto a qualquer momento. Então, cada um tinha uma história triste para contar. A família de Josué, a família de Caleb, se eu encontrasse com um Caleb colocando sangue, e aí, Caleb? Olha, eu Todo mundo acredito com no que Deus. medo, incerto do que ia acontecer, né? Eu estou acreditando no que Moisés está falando. Eu sei que Deus está falando através dele, mas minha vida está igual há meses atrás. Por que eu digo meses? Porque na cultura judaica eles dizem que tanto o sofrimento de Jó quanto as 10 pragas duraram 9 meses. Eu não tenho como provar teologicamente, tá? Eu repito, Sim. na tradição judaica, não tenho como provar teologicamente. Mas eu acredito que a Bíblia chegou a gente através de transmissão fiel de geração após geração. Então, eu Uhum. acredito que pode ser verdade, sim. Ainda existe o salmo que todo mundo gosta. Qual é o salmo que todo mundo gosta? Ou é o Salmo 23 ou é o Salmo 91, né? E o Sim. Salmo 91, Deus deu na Páscoa para Moisés. Então, se você ler de novo o salmo que você sabe tão decor, você vai ver que tem tudo a ver com a saída do Egito. Praga nenhuma chegará à sua casa, mesmo que a peste que se propaga nas trevas, tem tudo absolutamente, mas aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, né? Então, Uhum. aquele que está obedecendo, que está dentro de casa, coberto pelo sangue, esse está protegido. Então, você vê que a Páscoa ela continua sendo anunciada no Antigo Testamento. Aí, Sim. eu costumo dizer, Beethoven, que Deus dá um privilégio para algumas pessoas, alguns profetas, ele abre a cortina e ele mostra o que vai acontecer no futuro. Porque é como se ele tivesse um filme ou um álbum de fotografia. O profeta, ele enxerga a página que eu não cheguei lá ainda, e Deus vira a página, ou abre a cortina e ele enxerga, ou Deus vira, como você quiser, a analogia que você quiser usar. Ou Deus vira a página, você está na página 1, e Deus vira até a página 50 para o profeta ver. Olha, diz para Naira que quando ela chega na página 50, ela vai ver isso, isso e isso. Então, foi isso que Deus fez com Davi. Deus deu o Salmo 22, que privilégio é esse desse homem? O Salmo 22 é literalmente cruz. Você já começa, pai, pai, por que me abandonaste? É o Salmo 22. O que Jesus falou na cruz, para o judeu que estava ao pé da cruz, ele está falando o Salmo 22. Não, depois ele ia ver que ele estava vivendo o Salmo 22. Porque no Salmo 22 está escrito que o coração dele se derreteu como cera, que o coração dele não aguentou, que dividiram o manto dele ao pé da cruz. Você imagina, Beethoven, um judeu ali, um israelita, porque é assim, como eles sabiam a Bíblia de cor, né? Então, pai, pai, por que me desamparaste? Quando Jesus falou, a mente já foi para o Salmo 22. Você Salmo quer ver como a 22. sua vai? O Senhor Sim. é o meu pastor. Salmo 23. Então, mas o que você fala em seguida? E nada me Nada me faltará. É faltará. automático. É Uhum. automático. Porque todo mundo sabe, decora o Sim. Salmo 23. Todo mundo sabia o Salmo 22. Então, quando Jesus ele chega e fala, pai, pai, por que me desamparaste? Não foi só para uma frase solta. Foi para pegar a mente dos israelitas e levar para o Salmo 22 e eles verem que debaixo da cruz estavam dividindo as roupas, jogando sorte sobre as roupas de Jesus. É o que está escrito no Salmo 22. Sim. Verdade. Literalmente. Sim. Então, Deus continuou dando esse privilégio para outros profetas, como Isaías. Isaías 53.
E ele fala cruz literalmente, Isaías 50, Isaías 53, ele fala literalmente a cruz. Então, quer dizer, a cruz era ansiosamente esperada por Deus, estava no calendário, assim, sabe aquela data que você destaca? Meu Uhum. filho, o plano Aham. perfeito vai ser executado. O plano perfeito é você. Você é o autor e consumador da fé e você é o autor principal. Você é o ator principal dessa peça que eu sou o autor. Então, Jesus, ele sabia, por isso que está escrito em Lucas 9, que ele fez o rosto dele resoluto, Sim. indo para Jerusalém, quando todo mundo dizia para ele, não, não vai, Não. não vai, não vai. E ele nasceu para isso, né? Ele veio para a Sim. Terra para isso. Sim. E as pessoas acham que é coincidência. Não existe coincidência. Então, você acha que é coincidência que Jesus ele entregou a sua vida na Páscoa? Porque a Páscoa até então era Êxodo. Então, você acha que foi hoje a Páscoa para a gente? O cristão mal lembra de Êxodo. Ele só lembra da cruz, do ovo de chocolate e, Sim. no máximo, da ressurreição. Sim. Mas ele não Sim. lembra que foi um cumprimento de um calendário que começou a ser anunciado em Êxodo. Então, você acha mesmo que é coincidência que Jesus chegou em Jerusalém e decidiu, é agora, chegou a hora. Ele De podia ter jeito nenhum. sido em outra data qualquer, Sim. não é? Podia ser Sim. qualquer data. Então, você acha que é coincidência que o Espírito Santo veio em Pentecostes? As pessoas acham que Pentecostes é Atos 2. Pentecostes nasceu em Êxodo 19. Sim. Deus, Uau, é ele prepara verdade. a gente. Verdade. Deus prepara a mente da gente para dizer, olha, ali é o cumprimento, mas eu anunciei o tempo todo. E por isso que o judeu, ele lê o livro de Ruth em Pentecostes. Um bom judeu sabe que Pentecostes é Êxodo 19, Pentecostes é o encontro de Ruth com o resgatador e Pentecostes, ela chegou em Belém na Páscoa. No entanto, o encontro dela com o resgatador está tudo escrito lá. Hoje não é o meu foco, né? Em Pentecoste a gente volta. Mas o encontro dela com Boaz foi em Pentecoste. E isso está escrito lá, pela É colheita. verdade. É Entendeu? verdade. É Quando fala verdade. do início de uma colheita e depois fala de outra colheita, Uau, é verdade. Israel funciona assim. São as colheitas, que a gente identifica que mês que é. Né? Então, começou Uhum. lá com a cevada, vai terminar com o trigo, a gente já sabe quais são as datas. É Então, tem que. verdade. Agora, vem cá. Você acha que é coincidência? Depois, lição de casa para todo mundo aqui. Olha aí, Aqui é uma gente. live. A despeito de ser uma aula, não tem como ser um seminário, um workshop, uma imersão. Então, eu não tenho como ler todos os textos com você, porque eu nunca vou chegar em Jesus. Mas lição de casa, leia Josué capítulo 5. Josué, está escrito que ele chega no Jordão na Páscoa. Gente, é Uau. coincidência? É coincidência, Beethoven, que eles saem do Impossível. Egito? É impossível. É muita. É impossível. É coincidência que eles saem Uau. do Egito na Páscoa, entram na Terra Prometida na Páscoa? Uau. Josué capítulo 5, meu querido. Não tem como. E foi nesse dia que Deus mudou o cardápio, cessou o maná e começaram a comer o fruto da terra. Deus mostrando que com Jesus a gente ia ter outro cardápio, sabe? Até aqui a gente dependia de uma pessoa para ouvir a voz de Deus, agora eu ouço, agora Deixa eu, eu... deixa eu só ler esse texto, Lê, pastor, que lê. é incrível. Meu É Deus do céu. incrível, né? Uau, tem que voltar a estudar Josué de novo. Josué 5, versículo 9. A gente podia ler tudo, mas vamos só É. resumir. Diz assim: Disse mais o Senhor a Josué: Hoje removi de vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. Estando os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa
no dia 14 do mês, à tarde, nas Campinas de Jericó. No dia E seguinte da aí? Páscoa, comeram do fruto da terra e vai, né, a Então, mas aí, olha outra narrativa. coisa que aconteceu aí, Vitória. Gente, A vergonha foi tirada. o Cristo opróbrio foi removeu a removido. nossa vergonha. Outra coisa que foi tirada, eles Uau. foram circuncidados, a carne, o prepúcio foi retirado. Então, através de Cristo Jesus, eu sou Sim, nova criatura. Eu entro, eu tenho acesso ao trono de Deus. Agora eu sou filho espiritual. Então, quer dizer, não mais a carne me domina, mas Cristo vive em mim, né? A esperança da glória. É muita coisa, por isso que eu disse. Páscoa, por que que é a tua festa predileta? Gente, porque Páscoa é de Gênesis e Apocalipse. Por que Apocalipse? Porque Apocalipse se rende diante do Cordeiro, aquele que se entregou como aleluia. Cordeiro, mas era o leão da tribo de Judá. Está falando da Páscoa. Porque Sim, Apocalipse fala que eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Está falando da Páscoa. Sem a Páscoa não tem sangue. é Então verdade. não tem a vitória de Apocalipse 12. Então, literalmente, a Páscoa é a festa mais importante de Gênesis a Apocalipse, porque Deus já tinha o Cordeiro no seu coração e na sua mente antes da fundação do mundo. Então, é um plano antes do mundo ser mundo. Antes de Deus criar o mundo, ele já tinha o Cordeiro no coração. E o Cordeiro é a Páscoa. Então, quer dizer, é, é muita coisa para a gente aprender de Páscoa. Se a gente tivesse tempo, a gente passaria pelos reis avivalistas, Beethoven. Todo rei avivalista, o rei Ezequias, fez uma Páscoa como desde o tempo de Salomão nunca ninguém tinha feito. Todo rei avivalista, a primeira coisa que eles faziam era uma convocação santa, e Uhum. Josias, ele fez uma Páscoa extraordinária. Por quê? Porque eles entendiam que este era um momento muito, muito importante. Por isso que eles são chamados de reis avivalistas. Viveram um grande avivamento, fizeram uma grande limpeza, uma grande reforma, mas em comum, todos os reis avivalistas celebraram a Páscoa com grande intensidade. Bom, a gente tem que sair do Antigo Testamento, né? Mas Uhum. se tem alguma dúvida, O que que a pode gente, escrever. como igreja, pastora, como igreja, o que é que a gente perde quando a gente não entende a Páscoa? Olha, o que hoje eu vejo aqui, né? Você está aí no mundo, no Oriente Médio. Para mim é um privilégio você estar aí, porque quando eu estive com você, eu disse para você e para a Gláucia, vocês estão onde tudo começou, E onde o onde tudo diabo vai roubou, terminar. e onde tudo começou, onde tudo vai terminar, e que neste meio, entre onde tudo começou e onde tudo vai terminar, vocês estão respondendo a um chamado que no meio o diabo roubou. Então, se a gente olhar, o Oriente Médio hoje faz parte da janela 10 por 40, o lugar menos evangelizado. Então, hoje é um desafio estar aí, né? É um desafio estar em qualquer país, na Ásia, no Oriente Médio, porque o diabo roubou. Ele se enfureceu com o avivamento dos apóstolos na Europa, na Turquia, que são as igrejas, 7 igrejas de Apocalipse, Uhum. e no Oriente Médio, o impacto que foi, e na África. Veja que foi nesses lugares que ele roubou. Hoje É são os verdade. lugares com menor índice de conversão, de avivamento. A Europa tem, mas se você analisar Noruega, Alemanha, o que está acontecendo, que eu não vou entrar nesse assunto, porque esse assunto é para outro dia. Uhum. Mas, então, a mensagem para a igreja ocidental. O que a igreja ocidental fez da Páscoa? Todas as igrejas têm culto de Páscoa. Ok. Mas o que é o culto de Páscoa? O culto de Páscoa, o pastor chega lá, geralmente a maior parte das igrejas tem uma grande cantata, um grande teatro, e as pessoas se emocionam, mas não passa disso. Sai do culto,
Foi linda a apresentação. Foi linda a cantata, ou a peça, ou a pregação, a decoração. Foi lindo. Mas elas saem sem entender a mensagem que elas precisam para a Páscoa. Tudo que eu falei aqui, as pessoas tiveram um impacto e elas não voltaram a ser as mesmas. Em Êxodo, eles deixaram de ser escravos. Né? Os reis, que nem celebravam mais a Páscoa, eles viveram um avivamento. Josué saiu do deserto. Olha, é mudança de status. É mudança interna. Você vê que a mudança, a Páscoa de Josué começou com uma mudança interna. A circuncisão era individual, cada um por si. Então, não era algo coletivo. Hoje a Páscoa é tipo assim, vai mais na dopamina, mais na superfície, mais do que realmente Um entendimento, um entendimento um espiritual. entendimento, uma expectativa. Quando eu falo que a Páscoa, quando chega dezembro, todo mundo aqui na igreja já sabe. Isso quando é novembro, eu já estou falando da Páscoa. Quando é dezembro, eu não paro de falar da Páscoa. Mas por quê? Porque eu tenho sempre a esperança que as pessoas vão entender o que é a Páscoa. Sempre tenho essa esperança. Ontem mesmo a gente deu um aulão lá na igreja. Eu faço o que eu posso. O meu alcance é pequeno diante do que o mundo precisa. Eu tenho alcance aqui nas redes sociais, no meu canal no YouTube. Por mais que eu fale, agora eu estou fazendo um devocional essa semana, começou hoje. Se você não fez, você pode ir lá. 7 dias só falando da Páscoa no meu devocional às 5:30 da manhã. Então, o que eu posso, eu faço. Mas, assim, é muito pequeno diante de um mundo secularizado, um mundo engessado, um mundo religioso, que acha que está avivado porque se emociona, porque participa de um culto cheio disso, cheio daquilo, mas será que é cheio de Deus? Então, a Páscoa deveria ser um momento em que você fala: o que precisa acontecer comigo? Os discípulos, quando a gente chegar agora, Jesus só mostrou transformação para os discípulos na Páscoa. E então, quando eu chegar lá, você vai ver as mensagens. Foi na Páscoa que Jesus falou para Pedro: Pedro, terceiro ano, vou parafrasear Jesus. Então, sendo bem claro, hein? Estou parafraseando. Vamos lá, Pedro. Tete a tete. Pedro, estão em Jerusalém. 3 anos que você anda comigo. Mas minha mensagem de Páscoa para você: o diabo vai cirandar. O diabo, cirandar é peneirar. Eu jogo para cima, ali tem joio e tem trigo. O trigo que é leve vai para fora da peneira. O trigo, a palha, ela vai para fora da peneira porque ela é leve. O trigo que é pesado fica dentro da peneira. Quando o diabo fala que vai peneirar, é porque ele acredita que essa geração tem mais palha do que trigo dentro do coração. E ele tem certeza que ele vai vencer essa geração. Só que ele não conta com... Ele conta com Judas, ele conta com um monte... A multidão. Quando ele peneirou, porque a cruz foi uma peneira, né? Eu só vou ficar firme se eu realmente creio. Então, quando ele jogou a peneira para cima, a multidão que estava atrás de milagre, ou do culto de dopamina, foi para fora da peneira. Sim. Essa multidão... Cadê os 3.000 que se converteram ali em Pentecostes? Esses estavam lá. Esses foram alcançados. O que eu estou falando de antes da Páscoa. Cadê aquela multidão que estava atrás de Jesus, que Jesus não conseguia nem andar, quando Jairo, tadinho, queria levar Jesus para a casa dele? Está escrito que ele não conseguia nem andar. E aí, por isso que a mulher hemorrágica, quem me tocou? Jesus, está todo mundo te apertando aqui. Cadê essa multidão que apertava Jesus lá na cruz? Só tinha João, só tinha Maria, não tinha ninguém, nem os discípulos, né? Só João. Então, a peneira, todo mundo é palha. O diabo acredita nisso. E Jesus estava falando: olha, Pedro, eu acredito em você, mas você precisa ser transformado.
Porque quando você se converter, eu vou interceder por você. Quando você se converter, Verdade. a gente conversa mais. Essa mensagem foi na Páscoa. Beethoven, se todo mundo Deus. lesse todas as passagens de Páscoa, já seria um impacto. Não é o domingo de Páscoa. A Páscoa é muito tempo. Se você analisar tudo que Jesus fez na Páscoa, no ministério dele, a primeira Páscoa dele, como menino, ele deixou um recado para a gente. Foi na Páscoa, Lucas 2. A Uhum. Maria e José perderam quem? A presença. Quantas vezes você vai para a igreja e você perde a presença? E cadê Jesus? Deixei na igreja. José e Maria acreditaram que Jesus estava perto, né? Porque todas as crianças andavam juntas nessa viagem longa que eles faziam. Mas tem um recado para gente. Quantas vezes você deixa Jesus para trás lá na igreja? Uau. Mensagem de Páscoa. Mensagem de Páscoa. Jesus ele entrou no templo, pegou o azorraque e virou a mesa. Se ninguém está percebendo, Jesus está limpando a sua igreja. Andar pelo Instagram é andar de escândalo em escândalo. Mas por quê? Jesus disse que nos últimos dias teria escândalos, porque é a limpeza dele, ele está sentando como lavandeiro, como ourives, sabe? Ele senta com paciência, não tem pressa não. Estou limpando a noiva, estou limpando a noiva. Então, se a gente for ler mensagem por mensagem que ele deixou, foram 3 Páscoas que ele celebrou, até a última. A gente só foca na última. Por isso que eu digo, eu não tenho aqui como ensinar tudo, eu tenho como dar um panorama e dizer, Páscoa é muita coisa. Quando aquele povo, quando Jesus entrou, agora vamos para o 3º ano, chega, sim, no calendário do Pai, chega a grande Páscoa, a Páscoa tão esperada. E Jesus mesmo disse isso em João capítulo 13, né? Eu esperei muito, né? Eu amei até o fim, e depois ele diz em Lucas também, eu esperei muito para tomar essa ceia com vocês. Quando ele fala esperei muito, eles podiam achar que é de um ano para o outro. Não, desde a fundação, antes da fundação do mundo, que essa Páscoa era ansiada. Só o mundo que... O mundo, se assim, nós como igreja, me diz uma coisa, Beethoven, o que é que o religioso estava fazendo nessa semana de Páscoa? Comprando lá na porta das ovelhas a sua ovelha. Uhum. Ele estava preparando a mesa da Páscoa. Você viu que a casa de João Marcos estava tudo preparado. Quando ele disse em Sim, Marcos 14, vai sim. lá, para os discípulos, vai lá, segue aquele homem que está com um cântaro Uhum. e diz para o dono da casa que o meu aposento, que eu preciso do meu aposento. E ele vai mostrar um lugar espaçoso onde está tudo preparado. Estava preparado para Jesus? Não, estava preparado para a família dele. Então, todo israelita estava com o coração na Páscoa. Todo israelita estava indo domingo para a igreja no domingo de Páscoa. Está entendendo o que eu estou falando? Sim. Mas eles estavam perdendo a pergunta que você fez, eu digo, politicamente, os cristãos estão fazendo a coisa certa. Estão indo para a igreja no domingo. Tem mais aqui mesmo. Celebrar a grande Páscoa. Agora, vem cá, o que é que você está fazendo? Quer dizer, você só vai lá para ver a música, para ver qual é a decoração, qual é a peça ou qual é a pregação, ou você está entendendo que você tem algo profético para você nessa Páscoa, que você faz parte de uma geração profética nessa Páscoa. Você é a geração do avivamento nessa Páscoa. Você é a geração do arrebatamento. Será que você está entendendo? E o que é que eu preciso alinhar meu coração para eu não ficar de fora disso nessa Páscoa? Eu preciso passar pela faca de Deus. Lembra, Josué? A faca Uhum. foi em cada um. Deixa o Espírito Santo tirar a carne. Quando a faca de Josué, que era a pedra afiada, ela foi em cada homem para circuncidar, era o Espírito, o Josué era uma figura do Espírito Santo removendo a carne. Então, deixa o Espírito Santo tirar a fofoca, deixa o Espírito Amém. Santo tirar a inveja, deixa o Espírito Santo tirar o ódio, a mágoa,
para você ter uma Páscoa na mesa do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Amém. É o nosso grande treinamento para as bodas do Cordeiro, porque foi numa mesa, e aí eu já vou falar de mesas. Bom, não me deixe esquecer de falar de mesa, né? Que eu disse da mesa de Êxodo, mas Jesus chega no 3º ano do seu ministério e parece que está tudo bem. Ele entra em Jerusalém, todo mundo aclama. Hosana, Hosana, Hosana. Uhum. Falaram uma coisa certa. Hosana é o Salmo 118. Salva no Senhor. Eles estavam falando salva no Senhor para o Salvador. Ok. Mas, gente, um falou Hosana, o outro falou porque o outro falou e o outro falou. Aquela coisa de que, tipo assim, quando a melodia é bonita, tá tudo certo, o ambiente está todo certo, você é levado. Tem coisa que você entra em profunda adoração, tem outra que você é levado pelo ambiente. Então, aquela multidão não falou de coração, ela foi levada. Foi inspirado pelo Espírito Santo para falar, porque Jesus mesmo disse, se eles não falassem, até as pedras aclamariam. Tinha que ser dito, porque fazia parte do cumprimento profético que Zacarias viu a Páscoa também. Zacarias viu capítulo 9, versículo 9, que ele entraria de forma humilde num burrinho. Então, era mais uma profecia se cumprindo de Páscoa, mais um profeta que viu. Tinha que acontecer isso. E tinham que dizer, Hosana. Mas não foi ali uma revelação, né? Quantos religiosos estavam com a mesa pronta de Páscoa, mas não entenderam que o Cordeiro estava ali com eles. Sim. Não entenderam que o plano perfeito estava ali. E aí você fala, poxa, como é que não enxergaram? Aí eu devolvo a pergunta para você. E como é que você não está enxergando que Jesus está voltando? Como é que você não está enxergando que o Cordeiro está na porta, de novo, agora como leão da tribo de Judá? Porque ele diz todos os sinais, ó, quando tudo isso estiver acontecendo, eu estou às portas. E está tudo acontecendo. E você não está vendo que o Cordeiro, Apocalipse capítulo 5, outra tarefa. Lê Apocalipse capítulo 5. Se você não sabe, o céu sabe. Lá no céu eles estão aclamando que o Cordeiro, aquele que foi morto, aquele que foi como Cordeiro, mas que hoje está como leão da tribo de Judá, é aclamado lá no céu. Então, a Páscoa do céu é tremenda, né? Está lá em Apocalipse 5. E eu acho lindo também em Apocalipse, quando tem o cântico, Moisés recebeu um cântico, olha como é, Beethoven, como tudo se fecha. Eu não falei que Moisés recebeu um cântico no Salmo 91? Sim. E aí? Moisés recebeu um cântico lá no céu. Está escrito Cântico de Moisés. Se eu não me engano, é Apocalipse 17, Cântico de Moisés. Depois você procura aí. O Cântico de Moisés em Apocalipse. Que tremendo! Quer dizer, a Páscoa continua a ser celebrada lá no céu. Aqui também. Ah, tá bom, em Jerusalém também. Foi celebrada 2000 anos atrás, mas não entendendo o tempo que eles estavam vivendo. É isso que essa geração está perdendo. Bom, Jesus Apocalipse 17, é no Apocalipse 15. Então, Uhum. 15, 3. E entoava o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes, maravilhosos. E o cântico do. Peraí. Cântico de Moisés e o cântico do. Cordeiro. Cântico do Cordeiro. Poxa vida. Uau! Jesus! É demais, entendeu? Aí, quem aqui tem coragem de me perguntar por que eu amo a Páscoa? Porque eu amo a Bíblia. Eu amo a palavra. E a palavra, ela é toda fechada. Eu não entendo como tem pastor que só prega o Novo Testamento. Porque a palavra ela é costurada. É uma só. Não tem como a gente... isso daqui é diferente do novo, velho, não. É uma coisa só. Jesus falou, eu não vim para tirar, eu vim... Apocalipse, né? Ele disse, eu não vim para tirar, eu não vim para remover, eu vim para cumprir. Então, quer dizer,
Ele veio para cumprir. Como é que você dissocia Êxodo de Mateus, de Lucas ou de Apocalipse? Não tem como. Como que Não você tem como. dissocia de Salmo? Não tem como. Não tem De como. Isaías? Não tem como. Não. Aí eu fico assim, ô Senhor, devia ser todo domingo Páscoa, porque a minha mensagem fica restrita a um domingo, eu não sei nem do que eu falo, é tanta coisa que eu não sei nem do que eu falo. Cada ano eu fico, ai, mas vai ficar tanta coisa de fora. Jesus, porque a pregação não é uma aula. Então aí eu falo no YouTube, eu falo no Instagram, eu falo em todos os lugares, que é uma forma de tentar. O meu melhor ano de Páscoa, sabe quando foi? Uhum. Quando todo mundo estava conectado em lives, na pandemia. Ah, da pandemia. Olha, eu nunca falei tanto de Páscoa, e foi uma Páscoa na pandemia, né? Uau. Igrejas vazias. Mas eu me senti realizada, porque tinha uma multidão ouvindo as lives, porque Sim, ninguém tinha trabalho, ninguém tinha nada para fazer, né? Tava todo mundo em sim. casa, todo mundo de live em live. Então, ali eu tinha uma multidão ouvindo sobre Páscoa. Eu me realizei. Eu fiz 3 semanas, antecipei, fiz 3 semanas, porque aí eu tinha que falar porque Jesus, as 7 palavras que Jesus liberou na cruz, as formas que Jesus derramou o sangue, porque de cada forma, na cabeça, nas costas, cada um fala de uma coisa. Então, eu pude me deleitar, os cálices da mesa da Páscoa, o que eles significam, aí eu me deleitei mesmo, pude falar. Mas então a gente entrou, entrada triunfal. Depois da entrada triunfal, se todo mundo aqui tiver paciência para outra semana de Páscoa, vocês vão ver que nesse último ano Jesus não focou em milagres. Vão ser poucos milagres. Você tem muitos milagres em Páscoas anteriores. João capítulo 5, o milagre do paralítico no tanque de Betesda. Mas eu estou falando de João 5. Não é a última Páscoa, Uhum. mas foi numa Páscoa. João capítulo 6, a multiplicação de pães, está escrito lá. Foi numa Páscoa, mas não foi a última Páscoa. Então, quer dizer, Páscoa continua falando de cura, Páscoa continua falando de provisão. Lá em Êxodo, o que é? Cura da nação toda, provisão, restituição de todo mundo. Então, nas Páscoas anteriores, nas 3 Páscoas de Jesus, ele focou em milagre. Ensinamento e milagre, ensinamento e milagre. A última Páscoa, é só você ver, ele dá só mensagem muito forte. Tem milagre? Tem, mas é pouco comparado com os anos anteriores. Essa Sim. última semana, ele foca em ensinar, em falar parábolas. Aí ele fala a parábola das bodas, ele fala a parábola das 10 virgens, ele fala parábolas mais importantes dos trabalhadores da última hora, da lavoura. Então, ele ensina muito, 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 tudo focando esse momento do que vai acontecer, e ele foca em redirecionar os discípulos. Aí a gente chega em João capítulo 13, e eu queria aqui que, escola de servos, eu sei que são os alunos, então escreve no teu caderninho, de João capítulo 13 a João capítulo 18, Jesus está no cenáculo. Olha quantos capítulos. Isso significa que ele falou muito lá no cenáculo. Ele ensinou nesses capítulos. Ele ensinou em João 14 sobre o Espírito Santo. Em João 15, ele fala, eu estou resumindo muito, claro, todo o capítulo, mas ele fala sobre, em João 15, ele fala de frutificação. Em João 16, ele fala de alegria, mesmo dentro da tristeza, e ele fala de uma coisa linda em João 16: vocês vão me deixar, mas o Pai não vai me deixar. João 17, a gente chega no momento, o ápice. A oração mais linda que ele fez, a oração intercessória de João 17. Uma oração que ele não pediu por milagres, Uhum. uma oração que ele só focou em unidade e proteção. Pode ler João 17, você vai ver. Ele só pede proteção para todos. Pai, livra-os do mal, guarda-os do mal. E ele pede 2 ou 3 vezes isso.
e ele fala 2 ou 3 vezes sobre a importância de serem um, assim como ele é um com o Pai. Sim. Mas o que aconteceu em João 13? Ele ensina a mais linda lição, que tem tudo a ver com o nome aqui, que é melhor ser servo do que ser servido. Então, ele serve e cuida. Ele dá, eu costumo chamar esse momento de perdão antecipado. Todo casamento é um perdão antecipado, né? Eu estou casando com uma pessoa imperfeita, que vai me frustrar e me decepcionar, mas eu amo, eu vou assim mesmo. Isso é um perdão antecipado. Jesus lavou o pé de Judas, lavou o pé de Pedro, lavou o pé de Mateus, todo mundo quer falhar, porque a gente foca só em Judas. Tudo bem, ele foi o traidor, mas Pedro negou, os outros fugiram. Nem João ficou no Getsemane, fugiu. Quando chegaram todos eles. Então, quando Jesus lava o pé deles, se fosse a Naira e o Beethoven, eu acho que eu ia chegar assim em Judas, eu ia dar um apertão no pé dele. Sei quem tu és. Sei quem é você, cara. Olha, deixa eu te dar um apertão aqui no pé. Ó, fogo do céu vai cair sobre você. Essa é a humanidade nossa, né? Mas Jesus lava o pé, perdoa, né? É a grande lição do perdão antecipado e do amor e aliança. Eu amei até o fim. Olha, eu não vou procurar. Quando ele falou amar até o fim, eles não entenderam que mesmo eles falhando, Jesus ia atrás deles. Ele amou até o fim. Eu não vou procurar outros 12. Eu não vou chamar outros. É você mesmo, Pedro. É você mesmo, João. É você mesmo, Mateus. É mesmo você mesmo, André. Ele foi atrás dos 12. Foi lá no cenáculo, na Páscoa. Ele ressuscitou e foi. No domingo, ele foi lá. Ele foi atrás depois na Galileia. Mas estou falando da Páscoa. Ele foi atrás dos discípulos de Emaús. Então, ele foi atrás de todo mundo, porque isso é amar até o fim. E a igreja ocidental ama até o fim? Não tem jeito, não. Eu troco de igreja que nem eu troco de roupa. Eu troco de líder igual eu troco de roupa. Não existe mais essa coisa. Eu tinha, quando eu me converti, Beethoven, aos 13 anos, a minha igreja era muito longe da minha casa. Mas eu era apaixonada pela minha igreja e pelo meu líder. E eu, com 13 anos, eu me submeti a pegar. Morava em São Paulo. Eu morava na Consolação e a minha igreja era em Indianápolis. Eu tinha que atravessar muita coisa. Eu tinha que pegar 2 ônibus. Depois ou eu pegava depois, mais tarde, quando teve metrô, dava para pegar um metrô e um ônibus. E ainda tinha que andar a pé. Pensa, eu fazia isso rindo. Todo mundo me perguntava, mas por que você não acha uma igreja aqui mais perto? Porque foi lá que eu encontrei com Jesus. Eu amo aquela igreja. Meu líder era perfeito? Não. Tio Cássio não era perfeito. Tia Noa não era perfeita. Mas eu tinha fidelidade ao lugar onde eu tudo aprendi, aonde eu recebi Cristo. E fiquei lá até mudar de São Paulo. Dos meus 13 aos meus 22 anos, foi quando eu mudei de São Paulo, essa foi a minha igreja. Eu não tive história de mudança. Não tive história de me aborreci. Teve momentos que eu fiquei aborrecida? Teve. Mas isso faz parte da maturidade. Aborrece, você tem 2 trabalhos. Igual a minha mãe falava, 2 trabalhos. O de ficar aborrecido e deixar de ficar aborrecido. Se eu não perdoo, se eu não aprendo a conviver com o diferente, eu não vou crescer nunca, né? Então, Jesus, ele deixou muita lição. João capítulo 18, Jesus levanta da mesa, canta uma música e vai na ceia. Ele cumpre outro momento de Davi. Davi, quando foi traído por Absalão, ele atravessou o vale de Cedron com cinza na cabeça, chorando, para ir até o Jordão. E Jesus está escrito que ele levantou, ele cantou, e é claro que ele estava sendo traído por Judas, e o coração dele estava despedaçado, como a gente vê ele chegar no Getsemane.
E ele atravessa, está escrito, e ele foi até o Vale de Cedron. Para chegar no Monte das Oliveiras, ele teve que passar pelo Vale de Cedron, mais uma, Lindo, né? lindo aquele local, meu Deus do céu. Que lugar Mais maravilhoso. um cumprimento profético, certo? Sim, Mais um sim. cumprimento profético. Então, quando ele chega ali no Getsemane, que está todo mundo cansado de saber o que acontece, eu gosto muito de ler Lucas 22, porque Lucas, como médico, a despeito dele não ter sido um discípulo ocular, ele, como médico e como investigador, porque ele ouviu muitos testemunhos de quem foi testemunha ocular, ele focou no que estava acontecendo no físico de Jesus. Ele é o único que diz sobre o suor com gotas de sangue. Então, Jesus começa a derramar o seu sangue, não é na cruz, é no Getsemane. Foi o primeiro momento. Uhum. Porque eu amo Israel? Porque é onde tudo se cumpriu, tudo está se cumprindo e tudo se cumprirá. É o lugar de Amém. cumprimento profético. É o Amém. lugar, nenhum outro lugar da terra você pode dizer que fogo desceu do céu. E literalmente fogo desceu do céu com Elias, com Salomão, com Davi, fogo desceu do céu. Em nenhum outro lugar da terra você pode dizer que o sangue de Jesus foi derramado e bateu na terra, É verdade. tocou o solo. É o único solo que foi tocado. Hoje, claro que você pode ser tocado pelo sangue de Jesus, mas estou falando naquele momento, há 2000 anos atrás. Aí foi a terra de Israel que recebeu o sangue de Jesus. E quando a gente chega em Lucas 22, tem outra coisa que ele fala para você, você que está sofrendo hoje. Sabe, se você está vivendo o teu Getsemane, ali ele abriu outra cortina para a gente enxergar. Só Lucas fala que tinha um anjo. Quem que falou para Lucas? Os discípulos, quando acordaram, viram. Estavam dormindo, mas quando acordaram, viram. E não é só os que dormiram ali mais perto de Jesus, os outros também estavam lá. Um viu, ou dois, ou três, ou todos. Para Lucas ter escrito, é porque viram. Então, Lucas focou em duas coisas que os outros evangelhos não focaram, que é a presença de um anjo consolando Jesus e o sangue. E todos eles falam de na Páscoa, outro milagre. Aí Jesus não fez milagres durante toda a Páscoa, mas chega no Getsemane e ele faz um milagre em Malco. Pedro corta a orelha de Malco. Então, Uhum. Getsemane me ensina sobre perdão. Ele não socou Judas, ele aceitou o beijo. Ele não fez um discurso esculachando com os discípulos, ele protegeu os discípulos e ele ficou ali no Getsemane. Ele deu a cura para Malco. Então, Getsemane, o sangue foi derramado, gente, foi muita coisa. Ele entregou a vida dele no Getsemane, porque ele disse, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Então, o momento que eu falo, por exemplo, quando você foi casar com a Gláucia, você aceita a Gláucia como sua esposa? Você disse sim. Você ainda não estava vivendo o casamento, mas o teu casamento começou lá naquele altar, certo ou não? Sim. Você ainda não tinha, Gláucia ainda não tinha cozinhado para você, ela ainda não tinha acordado de mau humor, você não tinha ainda tido o primeiro aborrecimento. Mas o teu casamento começou na hora que você disse sim no altar. Então, a entrega de Jesus, da vida dele, tanto que ele disse, vocês querem a mim? Ninguém toma a minha vida, sou eu que entrego. Então, se você me disser quem que matou Jesus, foi romano, foi os soldados do templo, foi quem que foi? Fui eu, foi judeu? Não, ele entregou a vida, ninguém matou Jesus, ele entregou. Então, lá no Getsemane, ele entrega a vida, lá no Getsemane, o primeiro sangue é derramado, e aí ele vai para a cruz. É claro que a cruz tem tanta lição para a gente, né? São as lições que mais se Maravilhoso. exploram. As 7 frases que ele falou na cruz, o perdão,
que até a última hora dá tempo, o malfeitor que estava do lado dele, um agarrou a última oportunidade, o outro largou a última oportunidade, o centurião que se converteu ao pé da cruz. Sim. Então, você vê que ali foram judeus, ali na cruz já aconteceu um milagre de judeus e gentios se terem um encontro com ele. Porque aquele malfeitor, aquele ladrão, ele era judeu. Tá? E quero te dar uma notícia. Todo mundo chama de ladrão, por isso que eu não gosto de usar ladrão. Para mim é malfeitor. Eles eram zelotes, rebeldes. Para receber, não era qualquer delito que ia para a cruz. E ladrão é coisa pequena para romano. Uhum. Então, eles eram rebeldes contra Roma, zelotes. Então, eles eram, por isso que eles eram revoltados daquele jeito. Quando começou, Jesus entregou a sua vida, ele, ali quando ele estava ali na cruz, você vê que eles eram violentos nos impropérios que eles falavam para Jesus, os dois. Depois um mudou no meio do caminho. Sim. Mas ambos eram, então. E aí a mensagem da cruz é que quando chega a hora, a terra estremece, sepulcro abre, tudo isso ali, o eclipse, toda a profecia no momento que se cumpre mexe com céu e terra. Por isso que a gente está vivendo esse tempo de grandes desastres, grande insegurança, sinais no sol, na lua, em tudo quanto é lugar. Então, e quando a gente olha, porque Páscoa, né? Os 3 dias, a gente sabe tudo que aconteceu nesses 3 dias. Lembra bem, gente, lá em Êxodo, Páscoa dura 7 dias. Aconteceu muita coisa nos 7 dias, não foram só os 3 dias. Você tem que focar em tudo que aconteceu. Quando Jesus entra no cenáculo uma vez, 2 vezes, a mensagem que ele dá em Lucas 24, para ficar revestido de poder, foi na Páscoa. Foi na Páscoa que ele soprou de novo nos discípulos. Então, a mensagem de Páscoa, o que eu vou falar? É coisa demais para a gente, né? Para a gente entender, mergulhar e dizer, sabe de uma coisa? Eu não sei nada, eu preciso aprender mais. Páscoa, então, pastor, assim, é algo que a gente precisa não só, digamos, fazer a festa, mas viver. Sim. Não é isso? Na nossa vida, o entendimento sobre a pessoa de Jesus, o sacrifício na cruz, os benefícios que ele traz para nós, desde lá de Êxodo, como a gente viu, desde lá de Gênesis, é algo prático. Não é só a festa, não é só a celebração. Né? É algo assim que você precisa entender. A Páscoa como a presença da pessoa de Jesus na nossa vida, na transformação, na cura. É o teu Gilgal, é tudo isso. E lembra que eu falei das mesas da Páscoa? Quando você Sim. sentar nessa mesa, né, de Páscoa, que você vai fazer comida para sua família, Sim. Deus se agrada disso. Ele falou que toda a família deveria estar reunida para comer. Então, Deus se agrada da tua Páscoa. Ele só não se agrada que você faça o teu almoço tão tarde que você deixe de ir para a igreja, que ele é o principal, tá? Então, faz o seu almoço legal, mas sempre focando ir para a casa de Deus. E Jesus, ele fez nessa última Páscoa, ele começou com essa mesa, em João 13, onde teve perdão antecipado, tudo que eu falei. Depois, essa mesa de João 13 se tornou a mesa onde ele revelou o poder do sangue, o que aconteceria com o corpo dele, falando da nova aliança. Sim. Depois ele faz outra mesa. A primeira mesa, então, é de revelação. A segunda mesa que ele faz com os discípulos no cenáculo, porque ele diz assim: pode trazer pão, peixe, porque se eu fosse espírito, eu não ia comer, não é? Então pode trazer. E ele comeu com os discípulos. Ali foi uma mesa de nova chance, foi numa Páscoa. Acredito em vocês, vim buscar vocês, são vocês mesmo. E depois teve a mesa com os discípulos de Emaús,
que também foi uma mesa de restauração. Então, que esse domingo seja uma mesa de posicionamento, restauração, cura, Amém. de avivamento, enfim, que você possa celebrar essa ceia. E se você está enfermo, olha, Páscoa é tempo de milagre. Eu vivo falando na igreja, olha, estação de milagres. O povo saiu curado do Egito. Malco foi curado no Getsêmani. Então, recebe a cura também, Amém. você que precisa. E que Amém. você deixe o Espírito Santo te visitar para remover toda a carne em nome de Jesus. Uau, que aula, né? Quer dizer, tem mais coisa, a gente sabe que tem mais Tem muito, coisa aí, tem né, muito. pastora? Mas é muita Uau. coisa para absorver numa Ah, vez só, aí vai se perdendo, né? É sim. muito texto para ler. Então, vamos recapitular: Êxodo 12, Números 9, Josué 5, Salmo 22, Zacarias 9, João 13 a 18, e depois, é claro, os textos que falam da cruz. Eu prefiro ler a cruz em Mateus, né? João, ele é mais sucinto, então eu prefiro ler Mateus, eu prefiro ler Lucas quando eu leio a cruz. Então, Uhum. é muita coisa para você ler. E não esqueça de Apocalipse, hein? Apocalipse 12, Apocalipse 5, Apocalipse 15. É É muito verdade. texto para você ler. É verdade. Então, gente, ó, tarefa de casa aí, né, para não é só ler no sentido de trazer um entendimento teológico para, Não, revelação né? individual. É revelação do Espírito Santo sobre a tua vida, porque se não for por revelação, não vai haver transformação. Se for só o entendimento intelectual, decorar os versículos, saber o que os versículos falam, não vai ter o poder do Espírito Santo para a transformação, para a mudança, para o milagre que a gente precisa, que eu preciso, que a pastora Naira precisa. Todo dia a gente precisa de uma Páscoa na nossa vida. É. Todo dia a gente precisa do sangue, do Cordeiro, como a gente precisa, meu Deus do céu. Proteção sobrenatural é para agora. Raabe entendeu, né? Ela Pois é. colocou o fio, o cordão Uau. vermelho, ela entendeu o poder da proteção. Então, e lembra bem, hein? Josué chegou na Páscoa. Quem entendeu a Páscoa? Raabe. É verdade, é verdade. Uma gentil, né? Assim, É, totalmente improvável, né, pastora? é. Então, assim, não é questão de porque você nasceu na igreja, você é cristão desde criancinha e recebeu o Senhor Jesus. Não, é questão de uma revelação genuína, é a questão da presença do Espírito Santo, do convencimento do Espírito Santo, da justiça, do juízo, do pecado, trazendo a revelação da Páscoa verdadeira, né, pastora? Não de uma festa só, não só de uma celebração, como você falou, um culto muito lindo, mas a revelação espiritual da Páscoa sobre nós, no nosso coração, na nossa vida. Uau, É. uau. Então, eu realmente, assim, e que privilégio vocês estarem aí, né? Celebrando a Páscoa, Eu queria onde muito ir para tanta coisa Jerusalém, aconteceu. eu queria muito ir para Jerusalém, lá ficar com o pastor Jonathan, com certeza eles vão estar juntos, mas agora mesmo soou as sirenes, eu tive que baixar a proteção aqui dos vidros, mas eu queria muito ir para lá. Infelizmente, esse ano não vai ter como. Mas quem É, sabe ano que vem, em nome de Jesus, a gente vai poder celebrar a Páscoa lá em Jerusalém. Vamos estar lá juntos. é um privilégio, né? Eu quero estar realmente que essa guerra acabe logo, não só por causa do povo do Irã, né? As pessoas acham que eu amo só Israel. Não, eu amo o povo árabe. Aprendi mais a amar o povo árabe aí. Então, deixa eu contar essa história, gente. O Beethoven e a Gláucia me levaram para dormir no deserto. Não, aquela dormida nem se fala, né, pastora? Sem Não, água, não. sem nada. Mas foi tremendo, porque eu tive um encontro tremendo com Deus durante a noite. Então, quando eu olhei para aquele, porque não tem um céu igual o céu do deserto, gente, é demais.
não é? É verdade. Aí, quando eu olhei para aquele céu, eu lembrei de Abraão, né? Como é que não vai lembrar? Então, foi num céu assim que o Senhor falou com Abraão. Que impacto o Senhor falar sobre as estrelas, que a descendência dele seria como as estrelas do céu, mais numerosa. E aí eu estava lá, entre eu e Deus, e aí Deus, de repente, vocês me conhecem, eu não sou uma pessoa sugestionada, eu não sou uma pessoa que vive falando, Deus falou comigo. Eu só falo se Deus falou comigo. Era uma voz sem som. E aí começaram algumas perguntas para mim. E a pergunta número 1 foi, aliás, não foi uma pergunta, começou com uma afirmação. Você não ama o que eu amo. Ali eu me senti destruída. Como não, Deus? Eu estou aqui na Jordânia, eu amo Israel. Você vê, estou na Jordânia e amo Israel. Ó a frase. Olha a frase. Estou aqui na Jordânia, só que eu amo Israel. E aí Deus falou, mas você não ama Ismael. Ah, amo. Eu queria enganar Deus, né? Mas ele falou, não do mesmo jeito que você ama Israel. Ali eu caí num pranto, que era verdade. E quando Deus mostrou que ele estava triste, eu falei, gente, eu tô achando que eu tô agradando Deus e ele está triste comigo, porque eu não amo Ismael do jeito que eu amo Israel. Naquele deserto, Deus me deu um batismo de amor pelo Aleluia. mundo árabe. Mas assim, Verdade. hoje eu digo que é, ó, páreo a páreo. Israel e Ismael. Tanto que o meu coração fica pequenininho. Não é só pelo povo de Israel que está sofrendo, mas é por quem está em Dubai, por quem está na Jordânia, porque pelo povo iraniano, que é lindo. Olha o grito de socorro do povo iraniano. Então, quero dizer a vocês que a partir daquela data, eu passei a amar Israel e Ismael de fato e de verdade. E Deus eu não engano, estou falando diante dele. É verdade. Olha, a Naira naquele dia, gente, ela acordou. Eu fui de manhã cedo e para ver se ela estava bem, né? Porque foi Uma muito aventura. puxado. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Ela andou muito, muito ali em Guadirã, depois lá em Petra, andou muito e a gente estava muito cansado. E ela saiu daquela cabana lá, assim, eu não conhecia a Nádia naquele dia. E ela saiu impactada. E essa história, sempre quando eu tenho a oportunidade de contar para alguém testemunhar, quando a gente fala de Israel e do povo árabe, e há tanta resistência, lógico que a gente sabe que a mídia faz um negócio assim muito, muito grande quando quer alguma coisa, e se realmente a gente não tem uma experiência dessa que a Naira teve, olha, a gente fica com uma rejeição, com algum sentimento contra os filhos de Ismael. E realmente a Naira assim teve um encontro real ali com o Senhor, né, que virou a chave no coração dela. É verdade. Meu Deus do céu. É verdade. Tanto que, assim, depois, assim, é algo nítido que todo mundo vê. Eu falo com o mesmo nível de amor por Israel e por Ismael. Que todos possam amar, tá? E olha que eu participava de simpósios Ismael e Israel, lá no Vale da Bênção, desde 1900 e nada, né? Desde que o pastor Jonathan teve esse entendimento. É que minha mãe morava no Vale da Bênção Uhum. há 30 anos atrás, porque ele só fazia o simpósio Sim Israel durante muitos anos. E a minha mãe morava ali, eu participava dele. Para mim foi assim incrível o primeiro ano que ele anunciou, olha, Deus falou comigo, que eu só mais ou menos isso. Ele teve a experiência dele, né? Uhum. Então, aí e ele disse assim, e a partir de agora o simpósio é Ismael e Israel. Do mesmo jeito que ele Uau! trazia
30 anos atrás. E do mesmo jeito que ele levava lá para o Vale da Bênção pastores que moravam em Israel ou missionários para falar para a gente, ele começou a levar também pastores e missionários árabes para falar para a gente. Eu participava desse simpósio, mas mesmo eu participando desse simpósio, você precisa ter uma revelação individual como ele teve, um impacto individual. Então, meu impacto não foi no Sim Israel e Sim Ismael. O meu impacto, e olha que eu já tinha, uma vez que eu estava levando uma caravana e eu parei em Dubai, aconteceu duas coisas, eu já estava preparando meu coração para esse momento lá na Jordânia. Eu parei com uma caravana lá em Dubai, e lá em Dubai tem aquele deserto que você anda com o Eu carro nas vi. dunas, Aham. e que tem aquele que eles colocam ali a mesa no deserto para você ministrar. Isso não sou eu. Qualquer pessoa que vá lá, eles mesmos fazem isso. É muito bonito, aí colocam um tapete vermelho, almofadas. E eu fiz. Ali Deus falou: hoje eu quero que você fale sobre Israel e Ismael. E eu falei de coração, mas não entrou tão fundo a ponto de ficar apaixonada. Mas eu ali falei e começou a chover no deserto. E para mim é normal, porque chove muito pouco, claro, no deserto, mas tem. E eu tô achando isso normal. No ano, só que eu tô vendo que aqueles caras ficaram impactados. E eu falei, porque o judeu também ama quando chove, por isso que eles estão tão felizes assim, né? Porque é difícil chover, então isso aqui eu levei no natural. No ano seguinte, quando eu fui lá, parei em Dubai de novo, fui lá naquele local, que eu gosto muito daquele local, fui lá, fui ministrar sobre Ismael e Israel. Quando eu acabei, aí eu entrei numa lojinha e tinha um desses que ficam, eles servem café pra gente lá, né? Aí um deles falou: você não é aquela que choveu no deserto, que estava Uau! falando que choveu no deserto? É, sou eu. Aí a Cláudia, que estava do meu lado, ela tem uma agência de turismo, ela falou assim: você não reparou que eles tinham ficado impactados? Eu falei: eu vi, mas eu achei que era porque é igual o israelense também, quando chove, eles ficam muito felizes. Ela falou: não, não, não chove. Nesse deserto aqui, não chove daquele jeito que choveu. E eles atribuíram ao fato de você estar falando de Deus e de Ismael. Eu falei: olha só, meu Uau! Deus, Meu Deus do céu! glória a Deus, né? Olha aí, olha interessante. Você foi lá, agora que eu. Você foi lá e falou de Ismael, né? Dos filhos de É, Ismael, dos árabes, e aí choveu. Aí é. ela vem na Jordânia, é batizada com amor por esse povo e não chove, neva. E Ai, nevou muito. meu Deus do céu, o que que foi aquilo? Meu Deus do céu. É. Os Ah, extremos. Amém, mas pastora. Que muito bom estar com bênção. vocês. Que bênção. Espero em novembro estar aí Em na nome de Jordânia. Jesus, Em em nome nome de de Jesus, Jesus. em nome de Jesus. Que Gente, Deus vamos orar abra as para a Mayra portas. poder vir para cá em novembro, que ela está com a caravana, né, pastora? Duas, né? Uma no início de novembro, pela fé, né? Uma no Jesus. início de novembro e a outra no final. A de início de novembro eu vou com uma igreja de Boston, é só Israel. A de final de novembro é Jordânia e Israel. Essas caravanas já estão completas, pastora. Se alguém quiser. Não, não, pode entrar. Do início de novembro é a Gênesis, a agência Gênesis, Ah, e do final de novembro é a Naíma, que é a Gesher Turismo. Então, certo. pode escrever, pode entrar lá, ou pode escrever, ou pode me escrever aqui no meu Uhum. direct, que eu passo o link tanto do início de novembro como a do final de novembro. Tá, depois a senhora me manda também para eu postar aqui, postar lá no Instagram Tá, do Children, tá bom? tá Para quem bom. quiser vir junto contigo e ter essa experiência do batismo do amor pelo povo árabe. Amém, glória a Deus. Então, um beijo para a Gláucia, um beijo aí para Outro, todo mundo. pastora.
Que Deus te abençoe. Muito obrigado por esse tempo aqui tão Estou precioso. vendo ela escrever aqui. Ela está deitadinha Beijo, no Glaucia. quarto, está descansando. Esses dias foi muito puxado para nós ali lá na Aham. base. Ela está descansando um pouquinho, mas está acompanhando aqui. Amém, estou vendo ela aqui. Então, um beijo para todos e até mais. Um E feliz abraço, Páscoa para pastora. todo mundo. Feliz Páscoa. Tchau, tchau. Amém, gente. Essa é a pastora Naira, mulher de Deus, que ama o Senhor. E, assim, uma pessoa que faz parte da nossa história. A maioria de vocês hoje que seguem a Children, que estão junto conosco, que trabalha conosco, inclusive, vieram através principalmente do período que a Naira teve aqui na Jordânia, e a gente ficou junto 7 dias, se eu não me engano, 8 dias mais ou menos, e a gente andou com ela aí, e ela veio num período pesado, viu? Ela veio num período muito frio, se bem que ela gosta de frio, mas estava muito frio. Chuva, enfrentamos neve, enfrentamos quilômetros de caminhada por Petra, e ela firme ali. Enfrentamos a tempestade de areia, foi tudo naqueles dias. E assim, Deus marcou a nossa vida, Deus marcou a história da Children por causa da Naira. E assim, eu sou muito, ó, a Cris que está aqui, a Fran, assim, são testemunhos, né? Um testemunho da vida de uma pessoa que tem Jesus, né? E que assim transforma vidas, né? Então, glória a Deus pela vida da Naira. Enquanto ela estava ministrando, eu estava terminando de fazer o meu desenho, não concluí, tá? Vou terminar ainda, mas tá aqui. Que Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus. A Maura também desse tempo, a Maria, muita gente aqui. Que Deus abençoe a vida de vocês. Então, Páscoa, né? Faça a sua ceia na sua casa, com a sua família. Nós vamos fazer a nossa ceia aqui. Vamos preparar o cordeiro, vamos preparar os elementos da Páscoa, vamos sentar juntos como família para a gente relembrar Gênesis, relembrar Êxodo, relembrar a Páscoa no Novo Testamento. Então a gente vai estar junto para trazer isso para nós. Então comece a celebrar a Páscoa, né, nesse sentido espiritual, não uma festa qualquer, não só mais uma festa, mas algo profético na tua vida, na vida da tua família, de uma transformação, de uma mudança, de um tempo de milagre, de um tempo de restauração. E dia primeiro agora... Dia 1º, agora, quarta-feira, nós vamos ter a consagração do mês de abril, ok? Então, quarta-feira, dia 1º, às 7 horas da manhã, 7 horas da manhã, juntos nós vamos estar orando, ministrando a palavra e ceando juntos. Então, já deixa o seu pão, o seu suco de uva separadinho. 7 horas da manhã, aqui pela Escola de Servos, nós vamos estar fazendo essa ministração, vamos estar juntos, consagrando o mês de abril ao Senhor. Amém? Que Deus abençoe sua vida, que Deus guarde vocês, que Deus possa estar declarando a glória, a presença, a manifestação, a graça dele sobre a tua vida. 7 horas da manhã, horário de Brasília. Você está lembrando aqui pelo Instagram da Escola de Servos, vamos estar juntos, celebrando a ceia do Senhor e declarando as bênçãos de Deus sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Deus abençoe a vida de vocês. Tenham todos uma boa tarde, aqui já é boa noite. E a gente se vê em nome de Jesus na quarta-feira. Fiquem na paz. Tchau, tchau.